Olá, alunos e alunas de Projeto de Vida. Nossa terceira aula hoje. Vamos dar continuidade ao assunto sobre identidade. Estamos estudando ao longo dessas aulas sobre como a nossa identidade ela é formada e que ela sofre influência de aspectos biológicos, sociais, emocionais, também da nossa cultura ao redor. Semana passada nós estudamos sobre os espaços em que ocupamos, como eles interferem na formação da nossa personalidade. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso e vamos pensar um pouco sobre eu e os outros, como os outros interferem na formação da minha personalidade e como eu também interfiro nas minhas relações, na comunicação em que eu estabeleço com as pessoas ao meu redor e com a nossa comunidade. O quem sou eu é uma pergunta muito subjetiva. Ela depende de vários fatores. O quem sou eu é formado por um conjunto, certo? De aspectos sociais, culturais e emocionais e biológicos também, da sua hereditariedade, que tem a ver com a sua formação genética, tá? Existem até alguns ditados populares que as pessoas falam, né? Um dia a gente vai estar trabalhando sobre isso. Quem herda não furta, filho de peixe, peixinho é. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre isso, pensando sobre essas coisas. Será que é mesmo? Será que a gente não tem escolha? Será que a gente já nasce determinado para ser de um jeito ou de outro? Vamos pensar sobre isso. Estamos na disciplina Projeto de Vida. Eu acredito que cada ser humano, cada pessoa que está viva, ela tem condições de fazer projeções e de fazer mudanças em qualquer tempo, em qualquer momento em que ela esteja. Nós não vivemos isoladamente. Nós nascemos sempre, como vimos na aula passada, inseridos em uma comunidade, em uma sociedade que existem características próprias e que, de alguma maneira, vai estar interferindo sobre quem nós somos, tá? Nós vamos pensar, então, hoje sobre o que é comunidade. Comunidade é um grupo que tem características, que tem semelhanças em determinados aspectos. Por exemplo, uma comunidade de um esporte, uma comunidade esportiva, ela tem as mesmas características. Eles lutam em prol daquela ação social e eles têm objetivos em comum, certo? Hoje nós temos comunidades locais, como o bairro a que você pertence, a escola em que você estuda, o grupo social em que você frequenta, seja ele grupo de karatê, grupo de futebol, e também temos comunidades virtuais. Uma coisa que está muito normal entre os jovens, né? Você procura, de acordo com as suas afinidades, um grupo para seguir nas redes sociais. E aí você vai seguindo aquela comunidade. E a partir daí você vai estabelecendo trocas, também você vai se identificando com aquelas características, que é uma coisa muito importante, porque você percebe que você não é único e nem sozinho. Às vezes a gente tem alguma mania, algum defeito que a gente não gosta muito, e aí de repente você descobre que várias outras pessoas são daquele jeito. E isso faz com que vocês troquem experiências e aprendam muito mais. Então, nós precisamos aprender ao longo da vida a pensar em grupo, a pensar em comunidade, a trabalhar em conjunto. Porque quando nós conseguimos fazer isso, fazer essa projeção não só de mim, não só pensar só em mim, mas também de mim para o outro e para as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo me engajar muito mais e até aprender a exercitar a minha cidadania, certo? Nós vamos começar também a pensar um pouco sobre a comunidade local, o bairro, para depois fazer projeções para a nossa cidade, para o nosso país. E vamos perceber que no bairro ao nosso redor existem características que são muito semelhantes para vários moradores. Nós conseguimos caracterizar um bairro, por exemplo, se é um bairro que tem um saneamento básico adequado, se é um bairro que as pessoas são mais favorecidas financeiramente, menos favorecidas, pelos serviços em que ele oferece. E também nós vamos começar a pensar um pouco sobre a nossa atuação nessa comunidade local. A escola também. A escola é uma comunidade em que vocês participam, que vocês precisam estar ali estabelecendo vínculos de aprendizado,
vocês também aprendem, vocês ensinam e vocês estão ali dentro de determinados padrões de comportamento, tá? Um grupo esportivo que vocês participam é uma outra comunidade que vocês participam, que tem as suas regras próprias e os seus objetivos comuns. Então, nós vamos começar a projetar de mim para a minha comunidade ao redor. Como é a nossa comunidade? Vamos estar fazendo um exercício sobre isso, sobre os serviços que ela oferece e também sobre o que você gostaria que tivesse na sua comunidade e sobre o seu papel nela. Como você pode contribuir com a sua comunidade, tá certo? Até a próxima aula, pessoal!